Graça e muita paz, meus amados, eleitos de Deus, santos do Senhor. Meu nome é Hélio Gonçalves. Conversa em Graça é o nome do canal. E nós estamos aqui, mais uma vez, para uma breve conversa sobre perguntas que nos fazem, no decorrer da semana, enfim. Tanto pessoalmente, como pelas redes sociais, ou então até mesmo pelo meu direct, pelo WhatsApp, que eu faço questão de deixar ele aqui embaixo. Enfim, e a pergunta dessa semana foi um tanto enfática, dizendo o seguinte, um presbítero perguntou para mim a respeito de que como que o Evangelho da Graça ele via a questão desse versículo, dessa passagem, de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, onde ele diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Abençoados, isso nos dá absoluta certeza de que não somos do tipo de pessoa que volta atrás, e se percebe, ao contrário, nós temos a fé e somos da fé, razão pela qual recebemos de nosso Deus o livramento e a salvação todo dia, o dia todo. Sabemos que é a fé, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e também a prova de que existem coisas que ainda não podemos ver, que ainda não foram manifestadas, mas que vamos receber. Podemos ver isso em Hebreus, também em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, em que, por fé, chamamos a existência coisas que não existem, Como nos afirma o apóstolo Paulo, citando as Escrituras em seu Evangelho aos Coríntios, que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Eu estou certo, e você é um desses que o amam, com certeza absoluta, queira ou não queira. Esta palavra do Senhor enche nossos corações de alegria, de esperança, nos dá força para seguir em frente. São tantas coisas que acontecem nesse mundo que, de repente, às vezes a gente ouve pessoas dizendo que, olha, para o mundo que eu quero descer, porque está meio complicado. Enfim, não consigo viver, não consigo comer, não consigo pagar as contas, e tudo aumentando, está tudo ruim. Mas, em Hebreus 12, 9, nos garante isso. Seguir em comunhão plena com o Pai dos Espíritos. Essa palavra nos impulsiona rumo ao entendimento de que não somos qualquer um. Eu costumo fazer o seguinte, para que sempre falo a respeito de que às vezes as pessoas, por a gente estar pregando um evangelho genuíno, o evangelho da graça, pessoas falam muito sobre porque um pouco mais de 95, para não dizer 99, 100%, mas vamos ficar em 95% das pessoas dos pregadores do sistema religioso só pregam o Antigo Testamento, o Antigo Pacto, E agora nós estamos na graça, no Novo Testamento, Novo Pacto. Às vezes algumas pessoas falam sobre, mas o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João. Não, isso não é Evangelho. Esses livros, Mateus, Marcos, Lucas e João,
não passa de livros históricos. Circuncisão, ou melhor, evangelhos existiram dois, o da incircuncisão e o da circuncisão. Circuncisão, lei de Moisés, antigo pacto. Incircuncisão, novo pacto. Depois da morte de Cristo, dos anos 70, após o primeiro século. E isso é muito difícil de certas pessoas entenderem. E, de repente, para não falar que eu sou herege, que desigrejado, sendo que eu sou igreja, eu não sei como pode ser desigrejado uma pessoa que crê no único evangelho. Desigrejado, eu acredito que são pessoas que estão no sistema que distorcem a palavra. Por exemplo, são dois evangelhos, são dois livros, 66, dois testamentos, vamos dizer assim, Antigo e Novo. Então, 66 livros, mas as pessoas hoje, o sistema religioso, inculca nas pessoas somente o Antigo Pacto. Porque tudo, é o que eu acabei de dizer, tudo que vai se falar, mas em Gênesis, mas não sei aonde, mas não sei, tudo Antigo Testamento. Sendo que o Novo é como se a gente estivesse subindo uma escada rolante que desce. É o Novo que nos... Paulo, né, essas epístolas, as 14 epístolas, né, elas não foram escritas para nós, mas é o que eu costumo dizer. Dou um exemplo, onde na realidade eu ligo para minha esposa e digo para ela que a partir do dia 1º foi sancionada uma lei pelo presidente e que o salário mínimo passará a R$3.000, R$4.000 e assim por diante. Mas acontece que ela não se encontra em casa, então eu deixo um recado na secretária eletrônica. Mas a secretária do lar, que nos ajuda, e ela ouve esse recado. E aí ela fala para uma amiga dela, a amiga fala para outra, quer dizer, quando Paulo escreveu aos Gálatas, aos Romanos, Hebreus, escreveu para eles, só que serve para nós. Então, quando deixei o recado com a minha esposa, para minha esposa, a secretária do lar, ela ouviu e passou para os demais, além da minha esposa depois. Perdão. Então, sendo que eu passei para ela, não serviu para os demais? Serviu para os demais. Então, a mesma coisa serve para nós hoje. Porque foi uma revelação dada a Paulo, 1 Coríntios 12, 1, 2 e 3, é uma revelação dada a ele, para os Gálatas, os Hebreus, Romanos, Efésios, enfim. Mas acontece que as pessoas que não foram nós, no caso, que não foi para nós recebemos. Porque o que está acontecendo hoje não é no tempo do judaísmo, na lei de Moisés, não. Agora é um novo pacto. Então, é muito difícil fazer com que... Eu fiquei 28 anos no sistema e eu não entendia nada disso. Hoje, eu costumo dizer para as pessoas que elas têm o direito de concordar e discordar de mim, assim como eu tenho deles também. Assim como eu já estive no sistema religioso, então muita coisa não bate. Por exemplo, batismo, Santa Ceia, dízimo, oferta, campanha. Onde se encontra isso na Bíblia? Onde? Quando foi que Jesus mandou construir uma igreja? Sendo que ele tinha 12 pessoas com ele e ele era carpinteiro. Nunca construiu. Não importa se só serve a Deus quando você está na igreja, naquela chamada igreja, lá nas 4 paredes. Isso não tem lógica, não tem fundamento. Só aquelas pessoas, como dizem em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, que a fé não é de todos. Então, isso é para as pessoas que estão no sistema religioso, né? Algumas, inclusive, como pastores e tal, eu conheço, são pessoas boas de coração, sabe? Mas elas estão sendo inculcadas, enganadas, assim como eu fui durante 28 anos. Não é vergonha dizer isso. Numa pregação, eu acho que foi a primeira ou a segunda que eu fiz, há muito tempo atrás,
onde eu disse a respeito de que foi na pandemia que eu conheci a Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo de verdade. Ah, mas eu conheço Jesus de Nazaré. Os católicos também conhecem de Nazaré. Hoje muita gente como eu, sempre, às vezes até escapa. O sangue de Jesus tem poder. Teve poder. Hoje a graça tem poder. Entendeu? Porque eu estive falando para uma pessoa sobre como que você entende isso? Perguntando para mim. Aí eu disse mais ou menos assim, né? Veja bem, em Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 4, diz que, já lemos anteriormente, na Bíblia, onde a carne é fraca, o espírito está pronto, certo? Então tá, a carne, quando você morre, quando eu morro, a carne fica e o espírito volta para Deus. Eclesiastes 1:4, volta. Se volta porque você já esteve lá, tá certo? Ah, mas você é uma pessoa tão ruim que quando você morrer você vai para o inferno. Ótimo, muita gente já falou isso, eu já pensei isso como um sistema, e a palavra inferno, se você colocar no Google, eu sempre falo isso aí, mas como está chegando pessoas novas, a gente repete. Se você colocar no busca aí a palavra inferno, logicamente, ou no Wikipedia, não sei, logicamente que vai dar o resultado para você. Inferno significa sepultura, portanto todos nós iremos para o inferno. Porque quando fala inferno, aos redores de Jerusalém, existia um lugar onde que os mortos, animais, eles jogavam todo mundo lá nesse lugar. Jogavam enxofre, e, enfim, vermes e tal. Tudo isso é pregado no sistema religioso, que você não vai morrer, porque não sei o quê, você vai queimar o resto da vida, papapá, e assim por diante. Hoje, nesse lugar, é um lugar turístico, diz Israel, é um lugar turístico. Geena, Hades, né? Enfim. Então são coisas que só você tem que entender. Entender. É uma figura de linguagem. Tem que entender, mas é difícil. As pessoas que não entendem, que nos criticam, nós os pregadores, faladores da palavra de Deus na graça do Evangelho genuíno, nós somos criticados exatamente por isso. Quer dizer, chamam-nos de herege, um desigrejado ou coisa parecida, né? Mas na realidade são eles. Sabe por quê? Quem tem a mente de Cristo, a mente ativada, entende a palavra de Deus, ouve a Deus, diz a Bíblia, né? Mas outras pessoas não. Efésios, ou melhor, 1 Tessalonicenses 3, 1, 2 e 3, diz que a fé não é de todos. Tá certo? Então, a fé, falar é fácil. Eu creio em Deus e não sei eu, é muito fácil. Qualquer um pode fazer isso. Um macumbeiro, que não tem nada contra, lógico, né? Pessoas que fazem aquelas abluções, aqueles negócios, aqueles trabalhos e tal, rituais, coisas lá do antigo pacto. Eles também creem, diz que faz tudo em nome de Deus, mas eu não sei que Deus que é esse. A Bíblia fala a respeito de Moisés, que Moisés era o Deus daquele século, o Deus desse mundo, desse século. Isso vai cegar o entendimento de muitos. Então, daquele século, está falando daquele, não hoje, 2021. É muito difícil entender. Para isso, quando você lê a palavra de Deus, em Mateus capítulo 15, versículo 24, diz assim que Jesus ele veio apenas para os judeus. Ah, então, Hélio, você está dizendo que ele não veio. Eu digo que ele já veio. Agora, no novo pacto, ele já veio. Ele está em você. Porque nós acabamos de falar a respeito de Eclesiastes 1:4. A carne fica e o espírito volta para Deus. Romanos fala em 5:17, Romanos 5:17 diz que você, eu, nós reinamos em vida. No Salmo 82, João 10 diz que ele nos trata como pequenos deuses. Não é heresia. Leia, está escrito isso. Eu não escrevi ontem, não foi
Isso aí já foi escrito há muitos e muitos anos atrás. Mas é uma questão de ler. Tem muita coisa que se lê e não entende. As pessoas, como no caso eu, li a Bíblia quase 25 vezes. Parei. Por quê? Porque eu entendi. Se eu pudesse dar uma Bíblia para cada um, no mundo, eu daria só com as 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus. Porque ali está exatamente aquilo que quando você vai comprar, por exemplo, um imóvel, um guarda-roupa, vem lá um manual para você montar. E essas 14 cartas, epístolas, foram endereçadas a 11 pessoas. E todas elas dizendo o que deve e o que não deve fazer. O que dá é a revelação, né? Então a Bíblia fala que existem dois caminhos, o ruim e o bom, né? O bom e o mal. Você escolhe, não é que você tem um livre-arbítrio. Deus não fez você como um robô. Você tem direito de escolha. Livre-arbítrio. Isso não existe. Por que você fala, eu faço e não faço a hora que eu quero? Por exemplo, olha, eu tenho tantos anos hoje, sou jovem, quando eu tiver 70, 80, que eu não precisar para mais nada, aí eu vou aceitar Cristo. Isso está errado, isso não existe. Em João 15,16 diz que, está dizendo assim, eu escolhi a vós, não fosse vós que me escolheste. Efésios 1, 4. Diz também que você foi escolhido, chamado desde antes da fundação do mundo. Então você não tem que escolher, eu vou aceitar Cristo. Não. Em Romanos 9,3, fala a respeito de dois irmãos. Tá certo? Deus amava um e detestava o outro. Eles nem nascido tinham, nem tinham feito barbaridades ou coisas boas e tal, mas uma escolha de Deus, ele escolheu, é assim que tem que ser e assim vai ser mesmo. Isaías 45, 7. Existe Isaías 45. Essa carta ela foi escrita para Paulo, né? Para Ciro. Mas se você for ver, vale até hoje, se você for ver, ele cria o bem e o mal. Todas as coisas. Está escrito lá, é só ler. O ímpio para o dia mal e o justo, tá certo? Para a salvação, que já é salvo. Quem nasceu depois dos anos 70, depois da morte de Cristo na cruz, já é uma pessoa salva. Então Lázaro está salvo? Tá. Você lembra daquele ladrão da cruz? Pois é. Ainda hoje estará comigo no paraíso. A única coisa que ele não tem é galardão, segundo a Bíblia. Nós, faladores do Evangelho da Graça, o Evangelho genuíno, nós temos por obrigação falar do Evangelho, desse Evangelho, para todos. Eu não tenho que pagar dízimo, eu não tenho que fazer campanha, não tenho que subir escada rolando, escada de 365 degraus de joelho, eu não tenho que fazer nada disso. A morte de Cristo na cruz por você e por mim foi suficiente, pagou tudo. O fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Então não há necessidade de fazer isso para obter a salvação. A gente já faz isso porque nós somos salvos. Entendeu? Muitos hoje vão à igreja com medo. Quando não vai à igreja, diz que passa mal, porque não sei o quê. E se não der o dízimo, piorou. Porque Malaquias 3,10 diz lá que o devorador, né? Esse devorador, no sistema, emprega que o devorador é diabo. Mas se você for em Joel 1,4 também, aí você vai ver que esse devorador não passa de um gafanhoto. É o único lugar que eu vejo hoje, né? Que transforma um gafanhoto em diabo, um devorador em diabo. Eu já vi lagarta se transformar em borboleta, mas devorador, gafanhoto transformar em diabo, brincadeira. Então, abençoados, é assim que funciona. A gente não deve retroceder. Retroceder jamais. Nós lemos, né? Por que isso aí?
se vamos à igreja, fazemos essas abluções, batismos, tudo que é igreja, o judaísmo, né, essas tranqueiras do antigo pacto, então nós estamos retrocedendo, e nós não somos desse, entendeu? Não somos desse. Porque Josué falou que não sei o que, isso foi lá atrás. Eu não falei aqui, está na Bíblia, Mateus capítulo 15, versículo 24, que Jesus veio somente para os judeus, para aquele povo, para o antigo povo, tá certo? Mas é muito difícil. As pessoas ficam felizes, eu estou me preparando para o batismo. Mas agora, como eu sempre falo, eu não coloco aqui um monitor aqui com versículos para você ler, porque eu sou mau, não. Porque foi dessa forma. Eu lendo sozinho a Bíblia, eu lendo, é que eu comecei a indagar a Deus e tal, e veio revelação para mim, entendimento, não zelo, entendeu? Hoje, quando eu falo, eu explico para as pessoas, quando for ver alguma coisa, uma pregação minha, é difícil, né, porque eu trabalho. Então, hoje, quando você vê uma nova pregação, com certeza foi no domingo. Com certeza foi no domingo, porque eu saio cedo e chego à tarde, muito tarde da noite. Então, é meio complicado. Mas todo domingo vai ter, por isso que demora bastante. Eu não sou que nem certas pessoas aí que pregam o dia todo, vivem do evangelho e tal, não sei o que, nada disso. Então, que eu não coloco esse monitor aqui, quando eu falo, eu gostaria muito que você anotasse, ou reveja o vídeo novamente, para você ver onde é que está escrito, como foi escrito, para quem foi escrito. É o que nós temos que fazer hoje. Quando se fala de uma passagem, você tem que ver quem escreveu, para quem escreveu e quando foi que escreveu. Essa é a verdadeira situação. Mas vamos lá, então. Abençoados, necessitamos ter a mente plena convicção de que somos do Senhor e de que não podemos retroceder em nossa fé. Seja qual for o motivo ou razão, dificuldades financeiras, pessoais, sociais, em verdade, fazem parte desse deserto que temos que atravessar. Os momentos difíceis nos permitem sair da zona de conforto, ou melhor, da vida de inércia, né, de acomodação, e enfrentá-la, exercitando a nossa fé e esperança no Senhor. Essa dica, ela vem do apóstolo, né, o apóstolo da graça, Paulo. Imitar os que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Está em Hebreus 6, versículo 12, na parte B. Está assim: imitar os que pela fé e paciência herdam as promessas. Bom, com essa passagem, com esse versículo, eu quero encerrar. Contanto que as pessoas que estão vendo esse vídeo, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou deixar aqui o meu celular, meu WhatsApp, para a gente conversar. Eu estou aberto a todos. Existem pessoas que usam apenas para criticar. Eu me sinto até feliz, porque isso é sinal de que um ateu, por exemplo, eu lembro de uma passagem que há muitos e muitos anos atrás, onde Glória Maria estava entrevistando um cantor. E esse cantor, ela perguntou assim, porque todos os cantores de sucesso, jogadores de futebol, atores e tal, eles se espelham em alguém, né? Mas, e você não se espelhou? Não se espelhou em ninguém. Somente em Deus, né? Eu falei, não, Deus não. Eu sou ateu, graças a Deus. Essa foi a resposta dele. Não, nem em Deus, porque eu sou ateu, graças a Deus. Vê? Então, ele está querendo... Como que uma coisa não existe, Deus não existe, se eu quero provar que ele não existe? Se eu quero provar que ele não existe, é porque dizem que ele existe, e eu sei que ele existe.
Hebreus, capítulo 6, verso 12, na parte B. Guarda bem isso, por favor. Em nome de Cristo ressurreto, imitar os que pela fé e paciência herdam as promessas. Mais uma vez, imitar os que pela paciência herdam as promessas. Hebreus 6, 12, na parte B. Por que a gente repetiu? Porque eu faço questão que você entenda, porque existem várias traduções. Então, essa é a minha tradução, né? Mas tem várias traduções. Então, se você for ver direitinho, você vai entender. É ouvindo, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Tá certo? Eu espero que minha oração é para que Deus toque em seu coração. E mais uma vez nós cumprimos aquilo que nós estamos aqui para fazer, que é falar um pouquinho. Eu sou apenas uma placa, uma bifurcação, uma placa indicando a direção correta, a pista correta, a rua correta, que chama-se Cristo Jesus. Jesus, aquele que morreu por você e por mim. Amém? Até a próxima. Nos veremos em breve.